7. Obrigação de passar para a próxima. Rádio NSC, a rádio que fica com você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela nossa querida rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 7 de outubro de 2023, um sábado, e nós vamos abordar um tema hoje muito interessante e eu considero que nós estejamos, e aí eu vou pedir ao nosso convidado que confirme isso, mas me parece que nós estamos vivendo um momento revolucionário dentro de um tópico ligado ao tratamento do diabetes e, por tabela, também a questão do emagrecimento, que é um problema sério hoje do ponto de vista de saúde pública, tanto o diabetes quanto a obesidade, né? Então nós vamos ter a oportunidade hoje de dissecar esse assunto, vamos conversar sobre essas novas drogas que estão chegando no mercado, algumas delas já estão há algum tempo, mas surgindo novas numa linha nova de abordagem do tratamento do diabetes. Mas antes da gente iniciar o programa, eu vou até já citar o nome do convidado, que é o Dr. Isidoro Fluminha, que é endocrinologista. Mas antes da gente entrar no tema do programa, eu estou me sentindo na obrigação de fazer referência a um episódio muito triste aqui na cidade do Rio de Janeiro, um episódio que ocorreu agora no meio da semana, que foi um assassinato brutal de 3 colegas nossos que foram assassinados num quiosque aqui na praia da Barra da Tijuca, que é um dos bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro. Uma coisa estúpida, eles vieram para um congresso de ortopedia, são todos especialistas nessa área, e eram 4 colegas nossos que estavam lá. Eles tinham aparentemente acabado de chegar na cidade, todos 4 de fora, me parece que um da Bahia, um de Santos e 2 de São Paulo, e eles estavam lá fazendo um congraçamento lá entre eles para o início do congresso, que me parece que seria no dia seguinte de manhã. E eu queria citar aqui o nome deles como uma homenagem que esse carioca pode fazer: o Dr. Marcos Corsato, o Dr. Diego Bonfim, o Dr. Perseu de Almeida. Esses, infelizmente, foram para o plano astral. E o outro colega nosso, Daniel Sony Wendy, que conseguiu sobreviver a um ataque brutal sobre eles. Foram disparados 14 tiros, uma coisa absurda, mas ele parece que teve uma proteção lá da divindade, e para ele parece que essa situação ele vai se recuperar bem. Eu, como carioca, eu fico realmente envergonhado com o que aconteceu e queria mostrar aqui a minha solidariedade às famílias, né? Eu imagino a dor dessas famílias que perdem seus entes queridos de uma forma absurda, de colegas que vieram para um evento científico, né? Então, eu, como carioca da Gema, eu peço desculpas a essas famílias. Eu visto aqui a carapuça de um carioca da Gema e me solidarizo com as famílias, com os amigos, com os colegas de trabalho, os colegas de congresso. Eu vi o presidente do congresso pedir 1 minuto de silêncio numa emoção assim que me tocou profundamente. Então, eu queria dar oportunidade também a vocês, Isidoro, para manifestar aí o seu sentimento com os nossos colegas. Bom, primeira
Primeiramente, quero agradecer por estar aqui com você mais uma vez, né? E começar o programa aqui falando desse incidente, né? De ódio que ocorreu aqui, tendo as vítimas inocentes, né? Em Copacabana, nossos colegas médicos, né? Na Barra, aliás, na Barra da Tijuca, né? Um evento, uma inocência, estavam inocentes e foram confundidos, né? Por outros bandidos, né? Eu acho que nós temos uma crise na humanidade. Eu sei que o Rio de Janeiro é uma capital do terceiro mundo, a gente não pode perder essa localização, né? E nós sabemos que o Rio de Janeiro, ele conflui vários adjetivos para essa cidade, mas tem vários atributos também em que inclui, né, o desnível social, né, e é um atributo negativo isso, né? Agora, enfim, quando nós vamos falar sobre violência na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho a coragem de dizer, tá, de que o problema não é da cidade, tá? O problema são das pessoas, né? Se a gente vai há pouco tempo aqui, eu lembro, a Europa está em guerra com a Ucrânia. Há 70, 80 anos atrás tinha bomba atômica em cima do Japão, né? Tinha holocausto, né, contra os judeus, né? Nós temos que repensar o ser humano, né? Eu acho que muitas vezes a gente traz assim, olha, o problema é do Rio de Janeiro, o problema é do Brasil. Não, o problema é do ser humano. Eu procuro dimensionar essa questão maior do que a localidade, né? Então, acho que nós temos que repensar a cultura humana. E, aliás, é um tema de hoje, viu? Sim. Porque a cultura humana que nós vivemos nessa fase é uma cultura do exagero. As pessoas querem ter muito dinheiro, as pessoas querem ter muito poder, e esse excesso todo gera violência e morte e doença. Fato, assunto de hoje. Então, familiares e amigos desses nossos colegas, fiquem aqui com os nossos sentimentos os mais sinceros, os mais profundos. O tema de hoje foi um tema que surgiu, na verdade, numa outra vinda sua aqui, Isidoro, em agosto. Nós falamos sobre uma terminologia nova que vocês, lá da PUC-Rio, criaram, que foi a farmarexia, né? E aí, era um termo que eu não conhecia, fizemos um trabalho sobre a farmarexia, e eu vou botar aqui, posteriormente, o link do programa, para quem puder ter a oportunidade de conhecer essa... Eu não vou te dizer que a patologia é nova, mas a nomenclatura é nova e dada por vocês, né, do curso de pós-graduação de transtornos alimentares da Universidade da PUC-Rio. E aí surgiu, ano passado, no programa, a existência de novas moléculas, né, novas substâncias farmacológicas para se tratar emagrecimento e tratar o diabetes originalmente. E aí, mas aquilo foi en passant, né? Durou um tempinho no programa, mas agora a gente resolveu ampliar e trazer o tema para o programa hoje, inclusive que entre agosto e agora surgiram várias notícias a respeito disso, falando sobre uso em crianças e adolescentes, falando sobre liberação da Anvisa para alguns medicamentos. Então a gente vai ter a oportunidade de dissecar com você esse tema. Lembrando que o doutor Isidoro Fluminhan já está indo para a possibilidade de pedir 3 músicas no Fantástico, porque ele já veio aqui tantas vezes, né? Primeiro, na terceira vez foi uma música, depois 2, agora já está partindo para a terceira música. Então, ele é sócio do programa. Eu já vou pedir a primeira, que é Imagine, do John Lennon. Ó. Tem tudo a ver com o que você falou abrindo o programa, né? Só que a gente não vai poder botar, porque senão o YouTube vai nos bloquear o programa, porque é uma música comercial e nós não temos autorização. Mas aí, o doutor Isidoro, que é meu amigo direto de muitos anos, né? Ele é um sujeito múltiplo, né? Ele é
diretor de uma associação aqui no Rio de Janeiro chamada Associação Carioca de Diabéticos, uma associação criada em 1958 e que trabalha basicamente com voluntariado, né? Depois também ele é professor de pós-graduação da PUC-Rio no Departamento de Transtornos Alimentares. E nesse trajeto ele agora também está ocupando o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, cuja sigla é SOBRATA. A Associação Carioca de Diabéticos é a ACD. Então, o Isidoro, eu peço sempre o convidado para dar o nome do programa, e você deu o nome novas drogas, né, novos medicamentos para o emagrecimento. Conheça as drogas antes de usá-las, né? O nosso programa foi nomeado dessa forma. Então fala um pouquinho dessa ideia de como é que surgiu essa nova linha de tratamento e ela originalmente foi feita para tratar o diabetes tipo 2 e depois se estendeu agora para o emagrecimento. Conta essa história para a gente com toda a calma, para que a gente os ouvintes tenham clareza sobre o que nós estamos falando. Eu quero começar, até essa introdução que você deu aqui em Luta aos colegas de São Paulo, tá? Foi bem apropriada, tá? Porque o que acontece, o que está acontecendo com a sociedade humana do começo do século passado para cá, tá? É a cultura do excesso, né? O século XX, ela foi mais delineada, ocorreu um progresso humano, maior produção de tecnologia, de máquinas, a revolução agrícola, né? E a revolução industrial, e ela foi toda acarretando uma sociedade de excessos, né? E nessa sociedade de excesso veio também um excesso de comida, que é o assunto que nós estamos falando, que é a questão da obesidade. Então, vou fazer esse preâmbulo, a causa da obesidade, como uma consequência da cultura do excesso, né? Essa fartura antes do século XX, até século XIX, havia uma dúvida. Os próprios intelectuais da época duvidavam se nós iríamos vencer a fome. Não, nunca vamos vencer a fome. E hoje nós temos mais comida do que podemos comer, né? Eu quero fazer um detalhe. Mas doutor Isidoro, eu estou vendo fome aqui na esquina de casa. Mas é uma fome por falta de dinheiro, não é por falta de comida. Porque as prateleiras estão lotadas de comida. Tá? Então, é diferente da fome do século XVIII e século XIX, que não tinha comida, mesmo que você tivesse ouro em pó na sua gaveta. Entendeu? Então, mudou esse aspecto, né? Então, o que aconteceu com o século XX é o ser humano lidar com excesso. Excesso de poder, bombas atômicas cada vez mais poderosas, entendeu? O excesso do poder financeiro, o capitalismo, a centralização da economia, né? E toda essa posição cultural que foi tendo a humanidade veio para a mesa da comida, todo mundo comendo bastante, né? E a questão da comida veio que a comida chegou à nossa mesa em grande quantidade porque começou a gerar lucro em cascata, né? Quanto mais nós humanos comíamos, mais lucro trazíamos para o governo, porque recebia mais imposto e, por conseguinte, mais lucro tinha o agricultor, a pessoa que transportava, o vendedor, o dono de restaurante. Entrou num ciclo de lucro continuado que quanto mais um ser humano comesse, mais ele enriquecia a sociedade, né? Que é a questão do acúmulo financeiro, o acúmulo do dinheiro. Repercussão disso, a obesidade.
E as pessoas, então, começaram a engordar. A indústria começou a fazer alimentos super gostosos para vender mais, e alimento gostoso significa alimento doce, né? Vamos lembrar? O Brasil, no começo, os engenhos de açúcar era uma coisa cara, entendeu? Era importação, das produções, das commodities mais caras do mundo, que já foi o açúcar. E, de repente, o açúcar virou em todos os nossos alimentos, e a indústria aprendeu, tá? A indústria alimentar, que alimentos doces vendem mais. E aí foi açúcar para tudo que é lugar, e entre os quais o grande vilão, que são os refrigerantes com açúcar. Mas o desdobramento disso, para a gente entrar no assunto, foi a grande explosão de obesidade global, né? Então, nós podemos entender que a obesidade está ligada à cultura global do excesso, né? E, desde então, as pessoas tinham dificuldade para emagrecer. Eu não quero ficar gordo, eu não quero ficar gorda, mas eu não consigo parar de comer. As comidas cada vez estão mais baratas, a indústria faz uma comida cada vez mais gostosa, né? E nesse ciclo as pessoas foram engordando. E aí, Alexandre, aconteceu, e ainda acontece, as pessoas chegarem no nosso consultório, né? Lembrando aqui que nós fazemos o tratamento do paciente obeso. Doutor Isidoro, eu quero um remédio que emagreça sem precisar fazer dieta. Até poucos anos atrás, falava, isso não existe, não é possível. Não existe um remédio desse, mas agora existe. Agora a indústria farmacêutica desenvolveu hormônios em que a pessoa, tá, emagrece mesmo mantendo a sua cota de comida, né? E mesmo sem fazer atividade física. Mesmo sem fazer atividade física. Quer dizer, o remédio, ele atua tanto no nosso aparelho digestivo quanto no nosso cérebro, né? E esses medicamentos modernos, então, chamam-se medicamentos hormonais incretínicos. Os hormônios incretínicos são os hormônios do intestino. Olha só. O que nós aprendemos? Com uma injeção com hormônio intestinal, tá? Isso não se fala desse jeito, mas eu vou traduzir e falar exatamente como deve ser falado, tá? É um hormônio intestinal que se coloca naquelas canetinhas ali, tá? Então, uma vez por semana, se dá uma aplicaçãozinha desse hormônio intestinal no abdômen subcutâneo, e esse hormônio intestinal, então, age no metabolismo de tal forma que reduz o apetite, reduz a quantidade de calorias que aquele cérebro acostumado a ingerir fazia, tá? E isso acarreta, então, um emagrecimento muito eficaz, né? Então, esses medicamentos que já na fala científica análogos do GLP-1, tá? O GLP-1 é um hormônio intestinal natural, análogo significa que é um hormônio sintético. Um hormônio sintético igual ao hormônio natural, porém mais poderoso, com a sua força de ação ampliada, leva a pessoa a um emagrecimento eficaz e duradouro. Vamos voltar um pouquinho na história. Você agora abordou a questão da perda de peso pela perda consequente à perda do apetite. Mas, quando essas drogas foram pensadas, o objetivo era o diabetes tipo 2. Como é que se trata o diabetes tipo 2? Como é que se tratava antes dessas drogas? Como é que a gente explica para um leigo como se trata o diabetes? E o que está mudando agora com as novas drogas? Porque o diabético ouve falar muito em insulina, mas ele, enfim, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, não têm noção de como é que essas medicações agem, né? O que o endocrinologista
visa quando faz o diagnóstico de um paciente diabético? Bom, apesar da nossa classificação mais popular, diabetes tipo 1 e tipo 2, na verdade fisiopatológica, nós temos mais de 20 subtipos de diabetes, englobando nessa diabetes tipo 1, tem 20 subtipos dentro de cada um. 20 subtipos? Tá? Dependendo qual é o órgão mais importante na manifestação daquela hiperglicemia. Então, no passado, vamos voltar ao passado, porque é interessante a gente falar do passado, porque a gente entende o presente, né? Os primeiros tratamentos médicos para o diabetes, os médicos pensavam, bom, se o paciente tem problema com açúcar, então é bem simples. Vamos tirar açúcar da vida dele. Ele vai fazer uma dieta com carnes e verduras. Tira o açúcar. Carne não tem açúcar, verdura não tem açúcar, não tem carboidrato. E o que aconteceu foi que não adiantou. O paciente tratado com carnes e verduras também morreu. Tá? Então, não resolveu tirar o carboidrato do paciente com diabetes. Então, a medicina aprendeu que é necessário carboidrato para a sobrevivência do organismo. Ok. Então, aí a medicina falou o seguinte, vamos descobrir remédios que aumentem a insulina. Deu certo, né? Vieram as primeiras medicações, que são as sulfonilureias, e eles aumentavam a insulina do organismo e baixava a glicose. Funcionou. Mas aí veio a pandemia de obesidade. A pessoa com diabetes tinha nível de insulina elevado no sangue quando dosado, porém, glicose também alta, eram as duas coisas altas, insulina alta e glicose alta. Então os médicos pensavam o seguinte, não é problema de insulina está alta. Então, por quê? O problema é que a insulina não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque tem muito tecido adiposo. Aí foi descoberto a resistência insulínica. A pessoa com diabetes com muito insulina no sangue, porém essa insulina não funciona. Olha só, cada passo vai descobrindo um ângulo novo do problema, né? E, finalmente, vieram, então, drogas mais modernas, como, por exemplo, as glitazonas, que diminuem a resistência à insulina, né? E drogas glicosúricas, né? Que jogam a glicose pela urina. Se tem muita glicose no sangue, vamos soltar essa glicose pela urina, né? Que essa é uma classe medicamentosa muito útil e nós utilizamos atualmente. Quais são os medicamentos dessa classe? E que agora ela está até pela farmácia popular. É o Forxiga, tá? Que é a dapaglifosina, tá? Forxiga. E o Jardiance, né? Que é outro medicamento que também é da mesma classe, chamado glicosúricos. Né? É o que joga o açúcar pela urina. Embora do corpo pela urina. Pela urina. Mas o que as pessoas costumam, pelo menos as receitas que eu vejo, eu trabalho lá no município de Caxias e com tuberculose. E é uma associação muito frequente, tuberculose e diabetes. Então eu vejo com frequência as receitas dos pacientes, né? Com frequência, as receitas deles, eu nunca vi Forxiga nem Jardiance lá. Eu vejo mesmo glibenclamida, glifage, metformina. Fala um pouquinho dessas drogas que são as drogas que a maioria conhece. Sim. A maioria conhece e usa. Porque os remédios disponíveis pelo SUS, Alexandre, eles são medicamentos que eu diria o seguinte, equivale à década de 80, 90 do século passado. 80, 90. Ou seja, são, por exemplo, as insulinas, insulina NR, né, a glibenclamida, né, a glicazida, a metformina, que forma assim o tripé, né, do tratamento do diabetes do século passado. Mas, com a incorporação das novas tecnologias, né, nós temos outras classes medicamentosas, porém, chegaram com elevado custo. Essa, por exemplo, a dapaglifosina agora,
disponível na farmácia popular para as pessoas acima de 65 anos, custa R$ 70. Tá? Mas custava 250 antes de ser incorporada que dá no para o SUS. mês. Que dá para o mês. Qual é o nome comercial desse? O nome comercial é Forxiga e a substância é dapaglifosina. Tá. Então Tá? isso já está na farmácia popular. Por R$ 70, mas você pega lá, mas tem que pagar. Sim. Entendeu? E, finalmente, agora, essas drogas mais evoluídas, que Então. são os análogos do GLP-1, R$ 1.300 por mês. E não tem no SUS. E não tem no SUS. Bom, então, Aliás, como que o SUS vai aguentar um remédio de R$ 1.300 por mês para uma população que tem diabetes gigante? Porque a questão do diabetes é uma questão pandêmica, né? A gente pode colocar... como é que nós estamos no Brasil em termos de números? Olha, nós temos vários números. Eu diria o seguinte: o estado do Rio de Janeiro, se eu considerar as pessoas com pré-diabetes e diabetes franco, são 2 milhões no estado do Rio de Janeiro. Tá? Se eu considerar no Brasil somente pessoas com diagnóstico fechado de diabetes, são 14 milhões. No Brasil. No Brasil. Tá? Um país de 200 e poucos milhões. Mas nós temos que pensar o seguinte, vamos pensar, o que é um diagnóstico fechado e o que é aquele pré-diagnóstico, que ele não está com diabetes franco agora, mas ele está com um pezinho no pré, ele já alterou a glicose. Como é que vocês definem o que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é um número, né, que equivale da seguinte maneira: se a pessoa está até 99 miligramas por cento de jejum, a pessoa está normal. Glicose. O exame de sangue fez lá. Se ela tiver entre 99 e 125, ela está com pré-diabetes. Então, se ela ficar com 101, 102, já está no pré-diabetes. Sim. Entendeu? Então, essa é uma visão global. E o que você faz com esse diagnóstico E de pré-diabetes? Só para completar, saiu do 125, 126 já é diabetes franco. Tá. Então, aquela questão do diagnóstico. Se eu estou com 118, e eu ainda estou na classificação do pré-diabetes. Mas 118, daqui 2 anos, daqui 1 ano, ele já está no 126. Ele já está com diabetes. Por quê? O diabetes é uma doença metabólica progressiva, né? Então, por isso que a incidência vai aumentando, né? E a prevalência vai aumentando, né? E é por causa disso que é. Mas o que você atendeu um paciente pela primeira vez, pediu os exames dele e veio 110. 110. Qual é a sua conduta? Sou eu tenho 110. Geraldo Rodrigues, Geraldo nosso aqui, operador. Nós já contou aqui um caso clínico, vamos explorá-lo. Caso clínico Agora ferrou. no ar. Tá? Já que ele está abrindo mão do diagnóstico, que é um direito dele, mas ele já abriu mão aqui o diagnóstico, né? Já está consignado, ele vai nos contar tudo. Tá? Geraldo, 110 miligramas de glicemia em jejum, você já está na condição de pré-diabetes. Agora vamos pegar o Geraldo. Geraldo, você já toma algum remédio para diabetes? Eu estava tomando um remédio que deu um negócio de pele que não deu. Qual o remédio? Me esqueci o nome, doutor. E agora? Tá tomando algum? Tô no glifagem. Metformina. Ele já está medicado dentro da classe de medicamentos para diabetes. Ele é um pré-diabético já medicado. Conduta correta. Mesmo sendo glifagem, um remédio meio antigão, assim. É antigão, mas a conduta correta, tá? Tá bem medicado porque tá começando o diabetes agora. Mas você já se fala, você já se apresenta como com diabetes? Ou você tem dúvida disso ainda? Pré-diabético, eu não me apresento como diabético. Exatamente, pré-diabetes, né? Agora, qual é o futuro do Geraldo? Porque no processo... Está sentado, pode falar que está sentado. Médico, nós somos um pouco da bola de cristal porque a gente estuda. Né? Na tendência do metabolismo do processo de envelhecimento, daqui mais ou menos uns 5, 6 anos, o Geraldo vai estar com diabetes franco, tá? Com ou sem tratamento. Porque eu quero falar para você que o diabetes é uma doença progressiva.
e ela piora às custas da idade, independente de todo esforço que fizermos, tá? Com uma exceção, nós podemos controlar o peso e atrasar a piora. Atrasar, não evitar. Você não vai evitar, você vai atrasar a piora. Né? Então, Geraldo, no caso aqui, vamos dar uma olhadinha no Geraldo aqui. Geraldo, fica aqui. Eu até já vi. Traz a fita métrica aí pra gente medir esse abdômen. A cintura abdominal do Geraldo tá um pouco mais avantajada. Tá, mas não é muito não, tá? Tá avantajado, sim. Podia chegar até 92 centímetros, ele deve estar com 107, mais ou menos. 105 quilos. 105 centímetros de cintura abdominal e tem que baixar para 92. Então, olhando a cintura abdominal, ele tem que tirar 5 centímetros da cintura abdominal. O que equivale mais ou menos emagrecer uns 10 quilos. Entre 8 quilos a 10 quilos ficaria perfeito para você. E eu te diria o seguinte, esse emagrecimento de 8 a 10 quilos, Geraldo, você interromperia ou atrasaria a evolução do diabetes. Tá? Agora, se daqui 5 anos você voltar a ganhar peso, o diabetes vai voltar. Entendeu? Ele é muito relacionado à circunferência abdominal, à adiposidade visceral. Essa é a questão. O que é adiposidade visceral? É a gordura que fica na barriga, não é a gordura do braço. Não sei se o Geraldo está aqui, vai fazer uma amostra. O Geraldo está gemendo já. Está gemendo. Ó, o Geraldo, vou descrever, tem um braço normal, tem uma perna normal, ele só tem uma barriguinha mais proeminente, né? Então, o Geraldo tem uma concentração do tecido adiposo no abdômen, nas vísceras. E é isso que causa o diabetes, tá? É a obesidade com adiposidade concentrada nas vísceras. É o diabetes tipo 2. Diga uma coisa, se você fez o diagnóstico no Geraldo, então, ele está pré-diabético. Está pré-diabético. Se ele começar a partir de hoje, caminhar com regularidade, 5 a 6 vezes por semana, mudar o estilo de vida, o estilo alimentar dele, reduzir bastante o consumo de açúcar, tá? Ele pode manter esse pré-diabetes ou até regredir a não diabetes só com a mudança do estilo de vida? Pode, ele pode voltar a ter uma glicemia normal, pode. Sem a glibencamida. Sem um remédio, se ele chegar ao peso ideal, né? Você tem quanto de altura? 1,80. 1,80. Está pesando quanto? 105. 105, calma. Se você chegar, emagrecer 1,80 m, se você chegar a 80 quilos, 85 quilos... 85, ele está querendo não barganha com o médico. Está querendo barganhar, mas eu digo 85 quilos... Fala no microfone. A tua glicose normaliza. Se você sair de 109 para 85, Geraldo, o teu diabetes normaliza, a tua glicose normaliza e você para de tomar metformina. Eu pesava 70 quilos, doutor. Lá. O tempo inteiro. Né? Agora, vamos aprofundar por que o Geraldo engordou. Não só você, que é o nosso engordou exemplo. 35 quilos ao longo da história recente. Não, mas eu tenho 35 anos de casado e engordei 35 quilos. Já achamos o culpado. O casamento não é a esposa, é o casamento. Senão ele não entra em casa. Não entra em casa. Quando acabar o programa, na volta trocou a fechadura. Bom, se a gente pensar que é o casamento, então é fácil emagrecer. É só sair do casamento. Nada como ter bom humor. Mas o Geraldo, eu acho que isso que ele está falando aqui, que serve para você, serve para mim, serve para todos nós, porque o diabetes não é uma doença qualquer, né? Quando você vai ver, por exemplo, os top 10 da Organização Mundial da Saúde, né? Top 10 em mortalidade, o diabetes faz parte dos 10 agravos que mais matam a humanidade hoje. Além do que ele contribui de forma indireta para outros problemas. Por exemplo, o que mais mata a humanidade hoje é o infarto.
E a segunda causa é o AVC, o derrame. O diabetes interfere tanto no infarto quanto no derrame. Está aí dentro. Uma das causas importantes de tuberculose no mundo hoje, uma das doenças importantes do mundo hoje é a tuberculose. E o diabetes, ele é fator de risco para o indivíduo que tem a bactéria quieta aqui há 10, 20, 30 anos, ela tem a bactéria da tuberculose no corpo, né? 1/3 da população convive com a bactéria da tuberculose. O fato do indivíduo se tornar diabético pode levar essa bactéria a acordar e se multiplicar. Então a OMS faz dá um alerta importante, né, que você primeiro tem que investigar nos pacientes de tuberculose se tem diabetes. E eu tenho descoberto muitos casos de diabetes que não sabiam que tinham diabetes. Aliás, eu te mandei hoje uma matéria do Globo do dia 29 de setembro. Eu mandei atrasado porque eu tinha perdido a matéria. Onde é que estava a matéria? Não me lembrava nem se era no Globo, mas hoje eu identifiquei e te mandei. Dizendo que 40% dos brasileiros que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Como é que você vê isso? Você que é da Associação Carioca de Diabéticos. Isso. Vamos falar sobre isso, né? Os números têm que ser detalhados, né? Quando a IDF, International Diabetes Federation, fala dos números globais, fala que 50% das pessoas não sabem, tem diabetes e não sabem. No mundo, então. No mundo. Isso não é um problema brasileiro. Global, é um problema mundial. O Brasil está em torno de 40%. O Rio de Janeiro está em torno de 30%. Tá? Quando o IBGE fez o estudo de autodiagnóstico do diabetes, por estado da federação, o Rio de Janeiro foi o estado melhor colocado no sentido de que as pessoas sabiam que tinham diabetes. Nós fazemos mais campanhas aqui. Mas os outros... Mesmo assim, 30% não sabem. 30% em cada não 100, 30... Não sabiam. Mas outros estados tinham um número até maior porque não faziam campanhas. Tá? Mas vamos considerar o número global do Brasil, apesar que o Brasil é heterogêneo, mas 40% é um número que a gente pode sustentar isso nos argumentos. Né? Por quê? Porque o diabetes tipo 2 é assintomático. A pessoa não sente nada. Ela só vai fazer o diagnóstico se fizer o exame da glicemia. Eu diria o seguinte para você, Alexandre, para uma pessoa que não faz exame, a grande maioria não quer nem fazer exame, tá? Então a pessoa só vai começar a sentir sintomas do diabetes tipo 2 quando a glicemia estiver por volta de 250. Se a glicemia de jejum estiver lá por 160, 180, não sente nada. Nada. Tá? Com 250, a pessoa começa a sentir mais sede, mais fome, ela já sente fadiga, entendeu? Aí ela já vai procurar o médico. Aí abre o diagnóstico com 250. Quando o paciente abre com o diagnóstico com 250, ele já está, no mínimo, 8 anos com diabetes. 8 anos? Com diabetes aumentando, que poderia ter sido diagnosticada há 8 anos atrás, mas como ele não fez um exame da glicose, esse exame tão simples, né? Ele acabou por não se tratar precocemente, na hora certa. E quando, 8 anos depois, ele já está com uma série de complicações vasculares, né? Aquelas complicações que nós conhecemos. Começa a aumentar o risco de doença coronariana, infarto. Começa a aumentar o risco da hipertensão, AVC e aquele pacote completo de doença vascular decorrente do diabetes. Você disse que é assintomático, né? O sujeito com a glicemia, voltando a dizer, o normal até 99. Aí você disse que uma pessoa com 160 não sente nada durante muitos anos. Não sente. E quando você acha, a partir de que idade e com que frequência uma pessoa normal, vamos dizer, entre aspas, deve procurar fazer um exame de glicose? Olha, a sociedade, as pessoas, nós modificamos, né? Por exemplo, hoje a obesidade infanto-juvenil impacta, né? Então, nós não pensávamos no passado em fazer teste de glicose em adolescente com excesso de peso. Hoje já é uma regra.
tem um adolescente com excesso de peso, faça um teste de glicose. Tá. Começa por aí. Agora, qual seria o número que eu diria o seguinte, o número corte, que todo mundo tem que fazer depois dos 30 anos? 30 anos. Depois dos 30 anos, vai lá, faz um exame da glicose, isso já vai te dar uma pista da situação global. E nós temos um exame melhor que o da glicose. Mas antes de você passar para essa, que eu já ia te perguntar sobre isso. Bom, quando ele fez aniversário de 30 anos, no dia seguinte ele vai no laboratório e faz a sua primeira glicemia na vida. Isso. Quando é que ele vai fazer a segunda, se a primeira der normal? Se a primeira der normal, e se ele, mais uma vez, tem alguns fatores. Se tem gente, se ele está acima do peso ou não. Mas eu diria o seguinte, a própria OMS recomenda um exame anual. Anual. Tá. Tem aqueles exames básicos recomendados pela OMS que devem ser feitos em todos os seres humanos, de ano em ano, que envolve glicose, colesterol, ureia, creatina, naquele pacotinho básico, anual. Tá. Você, imagino que fosse falar sobre isso, e eu queria que você não só falasse sobre a hemoglobina glicada, explicasse para os ouvintes o que é esse exame adicional que se faz, hemoglobina glicada, e que pé está aquela lei que vocês conquistaram. Explica também como é que é a lei que você via, inclusive, o esforço da ACD, o esforço político, né? Em cima de não sei se foi vereança ou foi Assembleia Legislativa. Foi na Assembleia Legislativa. Estadual, então, essa lei. Então, fala sobre o que é hemoglobina glicada. Bom, a hemoglobina glicada é um exame. Vou começar dizendo que é um exame em conta. Se você for pagar hoje no laboratório particular, custa R$10. Tá? A hemoglobina glicada é um exame padronizado no mundo todo, então ele é independente do laboratório que você for, ele tem uma correlação de padrão, tá? Então esse é outro fator importante. O outro detalhe é que a hemoglobina glicada, ela te oferece a média glicêmica dos últimos 3 meses. É melhor do que um exame de glicemia. O exame da glicemia é uma fotografia. Tá? Então, por exemplo, uma fotografia, ela é um corte, é a dosagem daquele momento. Então, eu posso me preparar, por exemplo, olha, eu vou fazer exame amanhã. Tá? Então, hoje eu faço dieta, não como nada, e no dia seguinte dá um exame melhor, né? Então, enganar o exame. Mas é possível. Na hemoglobina glicada não dá, porque é a média glicêmica dos últimos 3 meses. O que significa também que pequenas variações da glicemia são mais detectáveis na hemoglobina glicada do que na glicemia de jejum. Né? Por isso que a ACD se motivou em fazer a lei da hemoglobina glicada. Essa lei, então, que já está em vigência, tá? Já está valendo, obriga que todos os laboratórios do estado do Rio de Janeiro comunique à Secretaria Estadual de Saúde de todas as glicemias alteradas, acompanhada do CPF. Tá? E aí, a Secretaria de Saúde, em análise desses big dates, que são os grandes dados, né, vai poder enxergar a modificação da hemoglobina glicada com o passar do tempo. Porque passa a ser um exame vivo. Eu tenho minha hemoglobina glicada hoje, eu vou ter minha hemoglobina glicada depois de amanhã, daqui 1 mês, daqui 6 meses. Então, eu vou estar acompanhando a evolução da hemoglobina glicada. Então, se eu vejo, por exemplo, no banco de dados, que a hemoglobina glicada do Dr. Isidoro está subindo com o passar dos anos, eu já sei que ele está ficando com diabetes. Eu já posso chegar aqui, Dr. Isidoro, tua hemoglobina glicada está aumentando. Vamos ver qual é o problema? O senhor está com excesso de peso. Vamos para a academia, vamos emagrecer, vamos fazer dieta, vamos tomar remédio, como o Geraldo já está tomando, a metformina é um bom remédio, né? Você pode medicar, corrigir fatores ambientais e, finalmente, o mais importante, Alexandre, informar. A pessoa tem que saber, né? Aí, ela sabendo, ela começa a tomar medidas próprias, né? Então, a lei da hemoglobina serve para isso. Né? E aí, o resultado dessa lei? Então aquela história de lei que pega e lei que não pega.
E qual é o nosso sonho? Nós temos um sonho nisso. A Secretaria Estadual de Saúde, tendo esses números do Big Dates, pode mobilizar as clínicas de família e ir buscar cada pessoa com hemoglobina glicada alterada. Seu João da Silva aqui do Complexo da Maré tá com a glicemia alterada, tá com a hemoglobina glicada alterada. Chama o seu José da Silva aqui. Olha só que maravilha. Esse é o sonho. Esse é o sonho. E a realidade. Porque a procura passa a ser ativa. Sim. Né? A realidade de quando é a lei? Quando é que a lei foi aprovada? A lei foi aprovada no final de 2021. 2021. Nós já vamos para 2 anos da lei. Né? O que acontece é o seguinte, uma vez lei aprovada, nós temos que regulamentá-la na Secretaria de Estado de Saúde. No Departamento de Vigilância Epidemiológica. É lá que fica a vigilância epidemiológica, como o nome próprio fala. Sim. Lá está a vigilância da tuberculose também, está todas as vigilâncias, dengue, vigilância do Covid, é lá. Né? Então, auspícios da doutora Cláudia, que é atualmente a secretária de saúde lá. Né? Com a saída do doutor Luizinho, quem está secretária é a doutora Cláudia, que é uma funcionária de carreira, aliás, né? Que veio da vigilância epidemiológica. Como é que é o sobrenome dela mesmo, você lembra? Meu Deus, tem que estar aqui no meu celular, depois eu vou citar. E a Secretaria de Estado de Saúde ainda não não regulamentou essa lei. Não regulamentou. Essa era meu não feeling. Não regulamentou. Então nós precisamos regulamentar na Secretaria. E Alexandre, já procurei o Alexandre também, que era seu xará, inclusive. Alexandre Kiep. Fui lá com o Alexandre. Já esteve aqui 2 vezes no programa. Fui lá com o Alexandre, nos recebeu com grande alegria, mas depois ele saiu da secretaria e não teve condições de impulsionar o processo. Aí veio o doutor Luizinho. Alexandre, eu vou te contar uma coisa. O Luizinho já veio aqui? Não. O Luizinho, e eu fui parceiro dele na eleição dele. O Luizinho é impossível falar com ele. O Luizinho, eu vou falar aqui pra você, o Luizinho esqueceu dos humildes. Tá reto aqui, tá? O que eu já procurei o Luizinho, eu já fiz dobradinha com ele, quando eu fui candidato lá, deputado estadual. Né? O Luizinho não fala mais. Agora o Luizinho saiu da secretaria. Tá em Brasília, né? Tá lá em Brasília. Líder do PP, né? Lá no PP, então ele deixou a secretaria. Então não consegui fazer o Luizinho ficar sensível a essa causa. Vamos dar nome aos bois, porque nós como ativistas, a gente, vamos dizer, valoriza muito o político, né? Eu acho que eu tenho muita dificuldade de criticar político, porque a gente às vezes critica um político e aquilo parece que é uma crítica à política, mas não é. Né? Existem excelentes políticos e eles são fundamentais, porque eles têm 2 papéis. Um é criar a lei que, por exemplo, que a gente leve a eles, né? Que eles é que são os legisladores. E o outro é fiscalizar o executivo, o cumprimento de uma determinada lei. E aí eu queria que você desse o nome do deputado ou da deputada que criou essa lei a pedido de vocês. O doutor Samuel Malafaia. Samuel Malafaia. Um decano lá da Lerja, né? Um deputado altruísta, um deputado experiente, né? Um deputado ilibado. Né? Não há quem fale mal do Samuel Malafaia, né? Dentro da sua atividade. E ele renovou. Foi reeleito. Foi reeleito, né? Samuel é extraordinário, tá? Eu sempre fui muito bem recebido. Samuel é inteligente, né? Ele é médico, não? Não é médico, mas ele é sensível à causa, ele percebe quando uma causa tem um fundo de verdadeiro, né? É um bem da coletividade. Né? Mas eu quero voltar a falar do Luizinho aqui. Queria que o Luizinho tá bom, não? Isso aqui, não é? Eu não estava defendendo o Luizinho, mudando o tema, não. Não o conheço, inclusive. País livre, fala o que quiser e o outro vai ter que ouvir, porque Desculpa ter te interrompido. No máximo vai me processar que não vai, porque a livre opinião é aberta, né? O Luizinho se concentrou em fazer um grande centro de imagens lá na Baixada Fluminense.
Aliás, uma atitude muito boa, que essa, Louvável. né? Tomografias são importantes, ressonâncias e tal. Mas não fez atitudes de medicina preventiva. Quer dizer, são atitudes de medicina curativa, investigativa. A Baixada realmente precisava. Eu acho que ele fez uma grande obra na Baixada, levando a questão de tomografias e ressonância lá no centro de imagens, tá? Mas o que o Luizinho fez na medicina preventiva? Né? Se fez, vai contar pra gente, porque eu não vi. Entendeu? Né? Que a medicina preventiva no sentido de reduzir a pandemias, né? Aliás, diga-se de passagem, eu sou fã da Nízia, nossa ministra da Saúde, mas eu Nízia vi Trindade. a Nízia Trindade e as 10 prioridades do Ministério da Saúde. Não estava diabetes, não estava obesidade entre as 10 prioridades. Sim. Isso é uma coisa que a gente pode até discutir. Hein? A Nízia eu acho não que ela é colocou. acessível a esse tipo de influência. E lembrando aqui que nós citamos a Cláudia, eu busquei aqui, é Cláudia Mello o nome dela, e ela é secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro a partir do dia 12 de setembro, agora de 2023, quando ela assumiu o posto que antes era do Chiep, depois passou pelo Mário Sérgio, depois o doutor Luizinho. Então a gente pode, enfim, nós temos também contado, eu tenho contado muito com a parceria com a deputada que é presidente da Comissão de Saúde, que é a Marta Rocha. E ela e o movimento social ampliaram uma frente parlamentar originalmente de tuberculose e HIV, e agora a frente parlamentar é tuberculose, HIV e diabetes. E eu estou querendo inserir o tabagismo nisso, porque eu acho que esse quarteto de agravos, eu acho que eles, se trabalhados em conjunto, tanto pelos gestores quanto pelas organizações e lideranças da sociedade civil, um agravo, um combate vai ajudar o outro, né? Então, eu mandei a sua demanda para a delegada Marta Rocha. Os ouvintes não sabem, mas eu filmei aqui o professor Isidoro e mandei para a deputada Marta Rocha, que é presidente da Comissão de Saúde, o pleito dele de uma reunião com ela, né? Isso eu acho mesmo. que ela, como presidente da frente que tem a diabetes a reboque, eu acho que ela poderia, como deputada, fiscalizar o que houve com essa lei, por que essa lei não foi cumprida. Porque o que você acabou de definir aqui, que o exame de glicose é fundamental, as pessoas devem fazer, mas a hemoglobina glicada é um exame mais importante ainda, eu diria, né? Exatamente. E você falou do preço da hemoglobina num laboratório privado é R$10. É. E a glicose, você tem ideia? A glicose é 4. R$4. Então você faz um diagnóstico preciso com R$14. Ou seja, quem tem dificuldade de acesso ao SUS, por exemplo, eventualmente tenha dificuldade de acesso, vá no laboratório privado e gaste R$14. É o preço de um sanduíche aí, de um saco de alimento ultraprocessado que só vai te fazer mal à saúde, né? Um restaurante, um fast food desse, dá para fazer 3 exames desses. Né? E o que nós estamos falando aqui, né, Alexandre? Critiquei aqui 2 políticos. Critiquei a Nízia e critiquei o Luizinho, né? Mas nós temos que ter também a questão que são tantos problemas, Sim. né? São tantos problemas que a saúde pública tem e não é fácil localizar a prioridade. Mas existe o grito. A sociedade tem que gritar. Sim. Entendeu? E nós estamos aqui gritando por quem? Pelos diabéticos, pelas pessoas com diabetes e pelos obesos. Não, Gente, isso é uma gritaria, tem que ouvir a gente. Voltando à incidência, né? Você falou que só no Rio de Janeiro são 2 milhões. 2 milhões de pessoas com diabetes e pré-diabetes no Rio de Janeiro. Isso. Vamos fazer um intervalo, uma música da nossa ONG aqui, uma música contra o tabaco. Esse programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista e a gente tem umas musiquinhas contra o tabaco. E na volta nós temos agora que gastar todo o tempo do segundo bloco para você explicar tudo o que for possível sobre essas novas moléculas, esses novos tratamentos. Vamos lá, Geraldo.
ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Mais tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 7 de outubro de 2022, aqui pela rádio Nossa Senhora de Copacabana. Nosso convidado é o Dr. Isidoro Deiroque Fluminhan. Esse Deiroque é japonês e o Fluminhan é italiano. Italiano. Né? E você é carioca da Gema? Não, eu sou carioca honorário. Honorário? Mas não sou Nasceu em que cidade? Nasci em Curitiba. Curitiba é paranaense. Paranaense. Coxa branca não, né? Coxa branca. Ah. Então, o programa de hoje vamos enfim chegar agora no segundo bloco ao tema principal do programa, que são as novas medicações para uso com fins de melhorar o controle do diabetes, mas, sobretudo, o tema que está nos trazendo hoje aqui mesmo é que tem muita gente querendo essas medicações para emagrecer. E o doutor Isidoro acredita que as pessoas precisam conhecer melhor esses remédios, até porque, pelo que a gente conversou no programa anterior, programa sobre farmarexia, essas medicações não precisam de receita médica no momento, né? Então elas podem estar sendo entendidas como uma panaceia para a obesidade de alguns, mas é uma medicação, né? É uma medicação que deve ser usada com algum critério. Mas então, antes dos critérios, explica para os nossos ouvintes como é que essas medicações foram pensadas e como elas agem. Isso mesmo, vamos começar como que eles descobriram esses hormônios, né? Sim.
Então, tudo começou O que eu com estou chamando de medicação, mas, na verdade, é um concentrado, é um hormônio. É um hormônio, Tá. né? E é um hormônio medicamento, né? Uhum. Então, veja bem, tudo começou com a cirurgia bariátrica. Tá? Por quê? Tá? A cirurgia bariátrica... Posso te interromper? Pode. Nós recebemos uma mensagem aqui de um ouvinte, a Nicole Machado, que diz assim: boa tarde, muito bom, explicação perfeita. Eu não sei a qual das explicações que você deu aqui que ela está se referindo, mas eu diria que todas. Eu estou hoje 24 dias depois da cirurgia bariátrica. Minha diabetes mudou muito, está a glicemia, né, entre 70 e 150, a cada dia melhor. Ela fez uma cirurgia bariátrica como terapêutica para o diabetes, né? Então, aí... Sleeve? Bariátrica sleeve. Sleeve. Uhum. Isso mesmo, então vamos lá. Até essa pergunta encaixou no que eu ia falar, né? Exatamente. Porque a cirurgia bariátrica, que tem por volta de 90 anos, desde a primeira que foi feita nos Estados Unidos. 90 anos já? Já tem 90 anos de cirurgia bariátrica, tá? E ela se estabeleceu como o tratamento ideal para as obesidades tipo 2 e tipo 3, né? Nível 2 e nível 3, que são as obesidades maiores, né? Mas aí o acontecimento foi o seguinte: na cirurgia bariátrica, o diabetes melhorava no paciente antes de ele emagrecer. Mas então, peraí, os médicos falavam que o problema estava com o meu peso. Mas eu fiz cirurgia bariátrica anteontem, quase não emagreci nada ainda, e minha glicose já melhorou tanto. E aí, como é que ficou essa resposta? E aí entraram os pesquisadores e descobriram que essa melhoria da glicose antes de emagrecer era devido a um hormônio conhecido como GLP-1, um hormônio intestinal. Então é o seguinte: quando o cirurgião bariátrico vai lá e corta um pedaço do intestino, reduz o estômago, a comida, ela chega mais intacta no final do cólon, do intestino. Tá? Porque ela chega menos degradada, porque ela sofreu menos processo enzimático. O alimento chegando de forma mais grosseira no ilho, que é a terceira porção do duodeno, ela secreta mais GLP-1. E mais GLP-1 avisa o cérebro o seguinte: eu estou com o intestino cheio, pode parar de comer. Olha a comunicação. O GLP-1 conversa com o nosso cérebro através das vias hormonais metabólicas e comunica o cérebro: para, meu aparelho digestivo já está cheio. Não é porque se não tivéssemos essa comunicação, você ia comer até estourar. Então alguém tem que avisar o cérebro: abaixa o apetite que eu já estou cheio. É o GLP-1 que faz isso. E essa descoberta fez toda a diferença. A indústria pensou o seguinte: vamos colocar o GLP-1 numa injeção e vamos dar o GLP-1 mesmo para quem não fez bariátrica. Acertaram. O GLP-1 emagreceu as pessoas, controlou o diabetes mesmo sem emagrecer. A princípio, então, voltando à minha fala, aplicaram o GLP-1, controlou o diabetes mesmo sem emagrecer. Tá. Ó, então o GLP-1 tem a ver com diabetes. Sim. Pum! Primeira indicação do GLP-1, controla o diabetes. E qual foi a primeira droga? A primeira dose foi a Victoza, da liraglutida. A Nicole Machado 15 anos participou como ouvinte do nosso programa sobre farmarexia, e ela me lembra que fez um comentário que ela tinha usado a Victoza. Né? Foi há quantos anos mais ou menos? Há uns 10, 12 anos atrás. 12 anos. Foi a primeira droga à base de GLP-1. Exatamente. Saiu na capa da Veja. Foi, nós conversamos sobre isso. E aí, posteriormente, mas o que as agências reguladoras aprovaram? Victoza, liraglutida, indicação diabetes tipo 2. Essa foi a indicação. Não estava escrito lá
para obesidade, nem emagrecimento. Não estava escrito nem diabetes tipo 2 com sobrepeso. Não estava. Era só para diabetes tipo 2. Ok. Mas reduzia peso. E aí começou o uso off-label. Pessoas sem diabetes estavam se aproveitando do efeito colateral da redução do peso, um remédio feito para diabetes, mas emagrecia. Eu não tenho diabetes, eu quero emagrecer, então vou usar. E isso não causava efeitos colaterais de hipoglicemia nem nada. E o paciente perdia peso. Tanto é que a Victoza foi para a capa da Veja, não pelo diabetes, mas pela perda de peso. Tá. Né? Sim. Botava uma foto de uma mulher com sobrepeso e outra mulher magrinha, como se tivesse defeito. Ao lado de uma caneta, e o título era o seguinte: parece milagre. Exatamente. E vendeu a beça, o Victoza, né? Um estrondo de vendas. O Brasil, assim, bateu o recorde mundial por causa daquela revista. Vendeu mais Victoza do que o mundo todo. E aí, na decorrência do laboratório era o Novo Nordisk. Novo Nordisk, que fez uma atitude antiética. Eu sempre lembro isso. Eu falo com você lembrou bem no programa passado. Eu vou botar esse programa passado no link deste, para quem nos for ver depois pelo YouTube. E nós detalhamos bem, botei capa, essa capa da Veja que você se referiu está lá no programa. No programa, né? E aí o que aconteceu? Os pesquisadores fizeram o seguinte: foram aumentando a dose do GLP-1, dobraram, triplicaram a dose. E com 3 vezes a dose, conseguiram a indicação para perda de peso, para obesidade, mesmo sem diabetes. Isso ainda com Victoza ou já com novas drogas? Isso já com as novas drogas. Vamos pensar, o Ozempic, que é a droga do momento, tá? O Ozempic, ele vem com indicação para diabetes tipo 2. Tá. Não está indicação de obesidade. Isso é Ozempic, a Victoza 12 anos atrás, o Ozempic mais ou menos... O Ozempic mais ou menos uns 6 anos para cá. 6 anos para cá. É uma evolução, a semaglutida. A primeira é liraglutida, Victoza. A segunda é semaglutida. Tá. A semaglutida veio mais poderosa, molécula mais refinada. A Victoza tinha que aplicar todo dia, a semaglutida uma aplicação semanal. Olha que conforto. Tá. Aí você me contou que os pacientes chegavam no seu... Aliás, com mais frequência mulheres, né? As pacientes chegavam no seu consultório dizendo: eu quero emagrecer e eu quero tomar esse remédio aqui. Mas aí você olhava para a paciente, ela não estava com sobrepeso, ela estava magra, estava com um corpo normal, vamos dizer. E aí, como é que você começou a lidar com isso? Exatamente. Querem uma droga, aí veio a farmarexia. Aí veio a farmarexia. A farmarexia é exatamente quando uma mulher vai para o seu consultório pedir um remédio para emagrecer, sendo que ela nem é gorda, nem tem sobrepeso, nem nunca foi. E vamos supor, uma mulher que vá no seu consultório, mas ela já foi uma obesa, ela já teve um sobrepeso. Não, doutor, eu quero usar esse remédio porque eu quero me prevenir. Ok, é aceitável. Mas, doutor, eu nunca tive sobrepeso, eu nunca tive excesso de peso e eu quero usar o remédio? Farmarexia. E qual é a motivação dessa mulher? A obesofobia. Ela tem medo de engordar, né? E ela tem obesofobia por quê? Porque a sociedade criou um preconceito contra o obeso. Né? Aí que entra a esquizofrenia social. A sociedade é obesogênica e obesofóbica. Ela faz as pessoas engordarem e depois rejeita elas. É um contraditório na sociedade obesogênica e obesofóbica. Olha só. Interessante. Mas aí nós estávamos falando sobre o Ozempic 6 anos atrás e nós colocamos no título do programa, porque você sugeriu, 2 outras drogas que são mais recentes. Fala sobre essas 2 outras drogas. Exatamente. Então, o que aconteceu no decurso da evolução da indústria
farmacêutica, né? À medida em que ela foi percebendo que aumentando a dose da semaglutida mudava outros efeitos do remédio, veio a próxima geração chamado Saxenda. Como chama? Saxenda. Saxenda. Saxenda já foi uma medicação que já tinha indicação para perda de peso. Tá. Mas ainda... Mas podia ser usado em diabetes também. Podia ser usado em diabetes também, pela perda de peso. Tá. E aí veio depois o Mounjaro e o Wegovy, que é o tema da nossa conversa aqui. O Ozempic em dose dobrada mudou de nome. Chama-se agora Mounjaro. Nada mais é do que uma Ozempic com dose dobrada. Então, se eu pegar 2 doses do Ozempic, eu estou fazendo um Mounjaro. É a mesma droga, né? E com uma capacidade de emagrecer mais ainda. Emagrecer quanto? Mas manteve o nome do sal? Manteve. O sal é o mesmo, só mudou a dosagem. O que mudou... a mesma semaglutida. É a mesma semaglutida. O que aconteceu foi que conseguiram um novo registro na Anvisa. Porque é nova pesquisa. E o Wegovy? E o Wegovy veio, então, pelos laboratórios Eli Lilly, que vai estar chegando agora. No Brasil já foi aprovada. Ainda não chegou isso. Ainda não chegou. Que além de ser um análogo do GLP-1, ele é o análogo do GIP, que é um segundo hormônio intestinal. Então, significa que... GIP. GIP, GIP, tá? Ampliou ainda mais a força do hormônio na redução do peso e para o controle do diabetes. E também é um hormônio intestinal. É um hormônio intestinal também. Né? Então, o que a indústria farmacêutica foi fazendo? À medida em que aumentava a dose e desenvolvendo a tecnologia de uso semanal, trouxe tudo que as mulheres, principalmente, mais as mulheres do que os homens, mas os homens também, mais as mulheres porque elas sofrem mais da obesofobia do que os homens, né? A questão da beleza, da magra, né? Da magreza e a beleza. Isso levou à consequência do uso indiscriminado do remédio, mesmo sem receita médica. Tá. Você falou no programa passado, você falou do preço dessas substâncias. Você já está atualizado com esses preços hoje? Tô. É por volta de... ainda não está havendo o Mounjaro, né? E nem o Wegovy. Os dois não estão à venda? Não estão à venda, tá? Mas a estimativa é que eles cheguem por volta de R$ 1.400 por mês. R$ 1.400 por mês. Que é o que a indústria está prevendo. Não tem assim, a perspectiva de ser adotado pelo SUS no momento. No momento, não. Já que eles também o SUS também não tem o Ozempic, né? Não tem. Não tem. Nem a Victoza. Se não me engano, foi Nicole, também no programa passado, que citou que na Itália, né, o Serviço Público de Saúde fornecia. O liraglutida... Eu ia até estudar isso. Mas no Brasil, sob condições especiais, a liraglutida já tem, por exemplo, disponível no IED. Né? Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Que é público, né? É público e já está disponível. É a droga mais atrasada de uns 10, 12 anos atrás, mas é o mesmo... A Victoza. Mas é vou lá no IED, sabia? Vou dar um pulo lá para fazer essa pesquisa lá. Muito bom. Lá tem depois eu te falo. Eu tenho um colega lá que é o chefe da enfermaria. Se quiser eu te dou o contato dele. Legal. E dentro desse conjunto da obra, né, o que nós estamos vendo é uma venda de sonhos. Isso que eu quero falar aqui, o que é ilusão e o que é verdade. Veja bem, se você que está me ouvindo sofre problema de excesso de peso e quer tomar esses medicamentos de última geração, saiba do seguinte: tem que se planejar para um uso mínimo de 1 ano. Tá? Se você pensar que vai reservar 3, 4, 5 mil de orçamento, eu vou gastar 5 mil reais aqui, vou tomar 3 meses esse remédio. Sabe o que vai acontecer?
vai jogar na privada o dinheiro. Porque essa medicação, tá? Ela é uma medicação de uso continuado. Se você interromper o processo de medicação a qualquer momento, você reganha o peso. Você tirou a causa, você perde o efeito. Mas você diz Qualquer remédio assim? Você diz uso continuado como se fosse uma doença crônica pro resto da vida? Mas a obesidade é uma doença crônica Sim. pro resto da vida? Sim. Entendeu? Diabetes é uma doença crônica pro resto da vida, né? Mas focando a perda de peso. Eu quero perder peso, esses remédios são maravilhosos, vamos comprar. Não adianta você gastar R$ 1.200 por mês e tomar um mês, tomar 2 meses, tomar 3 meses. Mas Se você entrar nessa prescrição, o médico tem a obrigação de falar. É um tratamento que, no mínimo, 1 ano. Para daqui 1 ano, a gente experimentar se você corrigir os fatores ambientais, você vai se arrumando, tá? Mas, a princípio, você tirou o remédio, você reganha o peso. Mesmo que você tenha passado por um processo de reeducação alimentar, que você tenha mudado seu estilo de vida, mas que você esse é o sonho, né? tenha feito atividade física. Se você fizer isso, você nem precisa tomar o remédio. Sim, talvez seja mais lento o processo. Mas o que nós queremos é resultado rápido, né? Bom. Então nós compreendemos. Agora, tem uma pesquisa brasileira também, da época da Victosa, que foi analisado isso. Porque nós adoramos o remédio, os endocrinologistas. Então vamos lá. E aí o resultado do estudo foi o seguinte: em média, o paciente usava 3 meses o Victosa e interrompia. E interrompia por quê? Ainda a pesquisa foi mais fundo. Fiquei curioso. Pelo seguinte, porque o paciente perde peso, com a Victosa que perdia menos, perde 3, 4 quilos durante uns 3, 4 meses, e depois, eu já cheguei onde eu quero, Sim. vou parar. Aí o que acontece? Sobe. Então significa que ele tomou 3 meses, 4 meses desse remédio sem eficácia. Ele gastou Porque ele o dinheiro parou, à toa. gastou dinheiro à toa. Você considera que essa linha agora que a ciência está indo em busca, você chamaria isso realmente de uma revolução na sua área? O que está acontecendo com essa linha de medicações vai revolucionar o tratamento? Vai. Vai. Já está revolucionando. É bom que os ouvintes saibam que tanto eu quanto o nosso convidado, o doutor Isidoro, nós não temos nenhum conflito de interesse, né? Esse programa, primeiro que é uma rádio comunitária, a gente não pode receber recurso externo, né? Não pode ter patrocínio, pode ter anúncio, pode ter nada. E segundo que nós somos pessoas éticas e nós não estamos de forma alguma recebendo recurso nenhum para estar defendendo essas moléculas, né? Nós somos aqui 2 médicos que estão conversando sobre um avanço, e eu estou mais como questionador, né? Eu não tenho o seu conhecimento, sobre o avanço que está ocorrendo na ciência nessa área, porque a gente sabe do impacto sanitário da obesidade, né? A quantidade, já há estudos que comparam a obesidade ao tabagismo, que é o maior problema de saúde pública do mundo, mas já tem gente que compara poluição ambiental com tabagismo, obesidade com tabagismo, né? Pela gravidade dos problemas que causa. É um gatilho para vários problemas, né? O cigarro é um gatilho para 70 doenças, e a obesidade está envolvida com um monte de coisa, né? Com problemas até ligados a doenças neoplásicas, ao câncer, né? A obesidade, a gordura gera câncer. Então, do ponto de vista seu, fiz essa ressalva porque eu achei importante. Nós não estamos fazendo propaganda para laboratório. Não. Você acha que está havendo uma revolução nos últimos 10 anos? É uma grande revolução, né, o uso de hormônios para emagrecer. Porque até então, nós usávamos medicamentos que reduziam o apetite no cérebro. Eram químicas, anfetaminas, estimulantes. E agora temos como recurso hormônios intestinais. Olha que maravilha. Sim. Tá? Mas o peso disso, neste momento, é o custo. Agora vamos pensar que esse remédio custasse 20, 30 reais. Fosse bem baratinho, tá? E vamos pensar a pandemia
da obesidade ia trazer um benefício? Lógico que ia. Assim como o tratamento da hipertensão teve um impacto com o uso dos antihipertensivos, os tratamentos anti-obesidade vai ter um impacto favorável para os obesos. Né? Eu acho que sim, eu acho que neste momento nós estamos impactando uma tecnologia nova, um custo elevado, mas vai trazer benefício para o nosso paciente? Vai. Vai fazer a pessoa com excesso de peso viver mais? Vai. Vai reduzir infarto? Vai reduzir AVC? Vai. Por isso que realmente é uma classe revolucionária. Você... Deixa eu só falar uma coisa, doutor. Fala, Geraldo. Então, a pessoa não precisa mudar. Não precisa caminhar, não precisa comer menos. Pergunta. Enquanto ela estiver usando o remédio, ela vai emagrecer mesmo sem mudar os fatores de comportamento. Porque ela age no teu cérebro. E reduz ali, comunica com o teu cérebro que o teu estômago está cheio. Efeitos colaterais, foi bom trazer esse assunto. Tá? Como o remédio lentifica a peristalse, lentifica a progressão do alimento no aparelho digestivo, o que a gente encontra no consultório mais comum de efeito colateral é o refluxo gastroesofágico. Então, pacientes que já têm um refluxo prévio podem ter uma piora do refluxo com o uso desse remédio. Também está relatado pessoas que tenham, por exemplo, obstrução intestinal. É bem pequeno, quase desprezível. A questão de pancreatite também foi levantada. Já no tempo da Victosa também tinha um alerta disso, que foi observado sem impacto importante do ponto de vista epidemiológico. Câncer de tireoide, também sem impacto de importância epidemiológica. Tá? É lógico, sempre nós temos uns efeitos individuais nas pessoas, mas efeitos colaterais de impacto epidemiológico não tem. É uma droga segura. Saiu uma matéria no Globo, que eu mandei para você hoje, a matéria do dia 7, matéria de hoje. E o título da matéria é Ozempic e similares podem causar risco gastrointestinal. Pesquisa apontou que classe de remédios emagrecedores eleva perigo de problemas de estômago e intestino, mas ele ressalta na matéria que são efeitos raros, né? Uma outra matéria que eu achei muito interessante, essa do dia, também do Globo, de ontem. O título da matéria, olha que interessante, hein? Em relação ao que você acabou de dizer. Ozempic já reduz venda de alimentos. Tá ouvindo, Geraldo? Venda de alimentos nos Estados Unidos. O Walmart, que é uma rede grande de supermercado, constata ligeira queda na cesta de consumo de seus clientes que usam remédio. No link do programa eu vou botar também essa matéria, mas você vê como isso está alterando já na ponta, né? Isso é uma droga relativamente recente, mas já está gerando alterações na própria economia, né, da alimentar, da indústria do alimento. E você viu como que o Walmart chegou a esse assunto? Não. Então eu vou te contar, você que está me ouvindo aí, tá? Porque isso é análise de big dates, grandes dados. Sei. Tá? Que a lei da hemoglobina glicada é análise de grandes dados. Tá? Então o que o Walmart, está na notícia também, o Walmart correlacionou, tá? Pacientes, clientes, porque o Walmart vende remédio no supermercado nos Estados Unidos, tá? Então ele correlacionou os pacientes que estavam comprando Ozempic, o que eles compravam antes de comprar o Ozempic e o que eles compravam depois que começaram a comprar o Ozempic no Walmart. Então viram que a partir do momento que o cliente começou a incorporar o Ozempic nas suas compras, a compra passou a ser menos calórica. Análise de Big Data. Sim. Olha que ponto que é possível calcular o nosso comportamento no consumo. Ou seja, o Walmart analisou de Big Data o nosso metabolismo através das nossas compras.
Incrível, né? Essa pergunta que o Geraldo fez, se essas medicações... Porque tem um troço aí que não está me batendo bem, assim. O quê? Porque você diz assim, se o indivíduo tomar isso aqui, ele vai perder peso fazendo dieta ou não, fazendo atividade física ou não. Algo não está me batendo bem, assim. Enfim... Como assim? É como se tivesse algo errado nessa equação, entendeu? Porque isso vai durar a vida toda. É esse que isso vai. Entendeu? Esse que é a grande revolução desse remédio. Eu emagreço sem precisar fazer dieta e sem precisar fazer exercício. Sim, Mas mas será a que isso pessoa é vai bom para a mudar saúde, né? Mas a pessoa vai mudar os hábitos, né? Porque o cérebro fica diferente. Mas você não vai mudar os hábitos voluntariamente. O remédio vai lá no seu cérebro e vai falar assim, eu estou satisfeito. Chega. Aí você não vai nem ter a vontade de comer um segundo bombom. Será que... Bom... Essa Bom, que é a revolução. O tempo também vai dizer aonde isso vai parar, né? Mas se a gente pega... Porque eu fico imaginando que você, quando faz atividade física, o objetivo não é só emagrecer. Porque tem gente magra que faz atividade física, né? Tem os atletas, por exemplo. A atividade física, ela tem um bem em si. Para além da perda de peso. Se você não vai fazer atividade física, ou se você vai continuar comendo coisas calóricas, muito gordurosas, porque você não vai engordar, mas aquela gordura que você está comendo vai fechar a tua artéria, independente se você ter emagrecido. Tem gente que infarta magro. A menos que você também tome uma simvastatina. Sim, aí já vem outra droga. Outra droga! Né? Nós humanos estamos saindo de uma vida natural e nós estamos entrando cada vez mais numa vida sintética que prolonga nossos números de anos de vida e prolonga a nossa qualidade de vida. Ou seja, mas nós está achando isso bom? Nós estamos melhores do que a natureza. Sim. Mas não é um risco? Lógico que é um risco. Mas é um risco bem calculado. E está dando certo. Cada geração que nós vivemos, estamos vivendo mais. Eu sei. Eu vou deixar isso, sinceramente, eu vou deixar isso como uma interrogação aqui do programa. Uma interrogação? Porque os hábitos de vida, eles têm outras funções, que são funções múltiplas, né? Não é só a gente se alimentar, parar de comer antes. São outras coisas também, né? Eu acho que você tem uma alimentação... Você viu aquela série Como Chegar aos 100 Anos? São 4 episódios. As Zonas Azuis. Muito interessante. Tá na Netflix, eu vou assistir. Netflix, eu recomendo a todo mundo, a você também, Geraldo, por favor, assistam essa série. Porque a análise que o sujeito faz visitando alguns locais onde as pessoas chegaram aos 100 anos, e aí o local é chamado de Zona Azul. Inclusive tem uma cidade brasileira, se não me engano, em São Paulo, que está pleiteando ser chamada também de Zona Azul. E parte do que a série mostra, que essas regiões elas têm uma relação muito grande com a alimentação, com a atividade social, atividade física. Fazem um componente que você consegue chegar aos 100 anos. Mas nós estamos, claro, mais velhos, mas em parte também por avanços outros. Por exemplo, muitas pessoas não chegavam aos 60 anos no passado porque a tuberculose matava eles aos 30, que não tinha remédio para a tuberculose, né? Nós temos hábitos que estão diminuindo. O tabagismo é um excelente exemplo, né? As pessoas estão morrendo 8.700.000 pessoas por ano por causa do tabaco. Você acha que a comida, né? A comida está matando. A comida está matando as pessoas. A comida não está mais fazendo viver mais. A comida errada está matando. Está matando. Por isso que precocemente. E por isso que o remédio vai salvar. Sim. Ele vai salvar quem? As pessoas que comiam demais. Sim. Porque a obesidade não é uma situação fisiológica. A obesidade é uma doença. Tá. Agora, com um pezinho na psique também. Agora, ainda falando um pouquinho dessa interrogação entre o natural e o artificial. Uhum. Né?
Harari, aquela tríade, né? Que os 3 livros do Harari, Yuval Harari, Homo Sapiens, Sapiens, depois veio Homo Deus, depois 21 questões do século XXI. Né? Harari conta como nós éramos na época pré-histórica. É um escritor. Né? Como nós éramos na pré-história. Depois, quem conhece a nossa história da pré-história até hoje, ele é capaz de traçar uma linha do hoje até o futuro longínquo. Tá. Homo Deus. Essa questão do Homo Deus que é a fronteira. Nós, cada vez mais, temos os atributos dos poderes dos deuses. Cada vez mais nós humanos estamos na direção de nos empoderarmos com coisas que antigamente era só de Deus e agora não é. Dá um exemplo. Não é. Agora, por exemplo, vacinas sintéticas. Nós estamos mexendo na genética. Até então, a genética era um ambiente só de Deus. Aonde que nós poderíamos mexer? Agora, os tratamentos anticorpos monoclonais, que é a coqueluche da medicina, o que é senão alteração genética? Né? A tecnologia de CRISPR-Cas9, que está mudando os seres animais comuns e altera a genética das plantas. Olha lá, o soja transgênico, quem poderia fazer um soja transgênico? Só Deus. Não, agora a Monsanto também faz. E aí? E aí? E aí? E aí? Né? Nós humanos estamos cada vez conquistando poderes maiores. Eu quando ouço isso, eu chego a ter medo, você sabe? Porque há outras evoluções que os humanos deveriam estar chegando a elas e nós não estamos. Então, se a gente brinca de Deus e na verdade, não evoluímos como seres... Caráter. Né? Caráter, ética. Abri o programa aqui com 3 médicos assassinados e um no hospital. Você tem toda a E os assassinos foram executados no dia seguinte. Né? Quer dizer, no final são 7 mortes em 2 dias. Imagina você dando um poder divino a essa turma, né? Porque esse poder divino não vai ficar só para alguns iniciados. Não. Todos vão ter benefício, né? O sujeito que é um matador, se você dá mais 20 anos de vida para ele, ele vai ter mais 20 anos para matar mais gente. Fala, Geraldo, você ia fazer um comentário. Essa coisa do dinheiro, né? O ser humano ele é muito corruptível, né? Tem aquela máxima, perguntaram para o Dalai Lama, conhece essa? Dalai Lama, os seres humanos cada vez estão mais poderosos. Tem bombas agora que explodem cidades, até um país todo, né? As bombas atômicas estão mais poderosas. O que o senhor acha disso? Ele fala o seguinte, olha, o problema não está no poder da bomba. O problema está no dedinho que aperta o botão. Né? Quer dizer, não é os nossos instrumentos que são os problemas, somos nós, né? Quer dizer, cada ser humano é que tem que ser tratado para não usar aquele botãozinho de maneira de destruir o outro, né? Porque a alimentação, desculpe falar, tem uma carga emocional muito grande, né? Pessoas que quase que misturam alimentação com sentimento, Sim. Né? Assim, é compulsão Aquela alimentar. frase com açúcar, com afeto, daquela música, se não me engano, do Chico. Né? É uma Chico coisa Buarque. assim, né? Tu quase que ama aquilo ali, né? É uma coisa incrível. Ou então tinha uma frase também, né? fulano a moça pegou o rapaz pela boca. Né? Os filmes assim que às vezes tu vê a mulher muito triste comendo um potão de sorvete. É uma história. O Freud estudou muito isso, né? Essa coisa da oralidade. Depois a Françoise Daltot também. Esses remédios eles não conseguem, eles mexem com a saciedade, né? Mas não com a questão psíquica da necessidade de colocar algo pela boca, né? Que é o nosso primeiro prazer lá atrás com o bico do seio da mãe, né? Agora, ainda voltando ao nosso assunto,
Por exemplo, essa última geração de análise de GLP-1, o IGOV... Olha só, você vai voltar ao assunto e já vai embalar para a gente encerrar o programa. Temos quantos minutos, só para concluir? Temos 3 minutos. Então você que vai encerrar o programa. Antes de você encerrar, eu queria te agradecer, você está aqui mais uma vez. Eu queria saber se eu posso, na hora da edição, botar os seus contatos. Quer dar algum contato já mesmo? Posso. Outro, a gente coloca lá na edição, porque eu não quero só falar esse final então aqui. Vai lá, tá? 2 minutos e meio. Nós temos uma paciente que fez cirurgia bariátrica aqui nos escutando, tá? E aí, diante dessa situação, o que eu escolho? Eu escolho a injeçãozinha semanal, o IGOV, a Ozempic, ou escolho a cirurgia bariátrica? Escolha. Agora o paciente tem essa escolha. Agora você tem 2 minutos para falar sobre isso. Então é o seguinte... Na escolha medicamentosa, ainda você cada vez gasta mais na farmácia, E na cirurgia bariátrica, você cada vez gasta menos na farmácia. Então, é melhor ainda a cirurgia bariátrica para os obesos maiores do que ficar perseguindo essa medicação inibidores e análogos do GLP-1. Sim. Era essa a mensagem, que a cirurgia bariátrica continua sendo a melhor opção para a redução do peso das obesidades. Geraldo, muito obrigado pela parceria de sempre. Nicole, que acompanhou o programa inteirinho, obrigado, divulga pra gente. Isidoro, já agradeci. E aos ouvintes, a gente pensa que vale a pena, né? Eu peço que pensem em mudar o estilo de vida. É possível mudar o estilo de vida. Fazer atividade física, comer menos alimento ultraprocessado, se alimentar melhor e se divertir mais, né? Ter mais amigos, conversar mais, badalar mais. Bom fim de semana para todos. Igualmente, bom final de semana.